Boa noite, pessoal. Hoje na nossa série Aprendendo com Tolos, estou eu aqui, mais uma tola para aprender com a palavra de Deus, porque, como dizem, quanto mais nós lemos a Bíblia, mais erros encontramos em nós, nunca na palavra do Senhor. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um personagem que eu gosto muito, que eu aprendo muito, que tem me ensinado durante a caminhada. E esse personagem é Jonas. Jonas é um personagem muito icônico, porque ele mostra muitas coisas que nós não devemos fazer, e mostra como o ser humano pode ser dramático, teimoso, egoísta, e como nós devemos, e como a misericórdia de Deus, na verdade, ela nos alcança aonde quer que estejamos. Como o salmista diz: se eu subir ao céu, tu ali estarás. Se eu fizer a minha cama lá no fundo do mar, lá no fundinho, ali também a tua mão me guiará. E Jonas é um daqueles que pode comprovar que a mão do Senhor nos guia em qualquer situação. O versículo primeiro que eu quero ler aqui com vocês está lá em Jonas 4:9. E em cima desse versículo eu quero decorrer sobre a história de Jonas e como aquela tolice nos ensina e nos traz luz diante da palavra de Deus para conduzir a nossa vida. Jonas 4:9 diz assim: então perguntou Deus a Jonas: é razoável a tua ira por causa da planta? E ele respondeu: é razoável minha ira até a morte. Então, às vezes a gente vai ler a história de Jonas e a gente se prende muito à primeira parte, né, da história de Jonas, que é quando Deus manda ele ir para um lugar, ele não vai, acontece tudo durante aquele trajeto e ele é engolido por um grande peixe, vai parar num lugar, depois faz a obra de Deus, mas a gente tem que sempre ler a Bíblia sequencialmente, ler o começo do livro, ler o meio do livro e ler o fim do livro. Então vamos iniciar. Jonas era um servo de Deus, ele era um profeta. O chamado dele era falar sobre aquilo que Deus colocava na boca dele, aquilo que Deus colocava no coração dele. Então, não era, Jonas, hoje eu acordei com vontade de falar sobre Deus, amanhã eu não acordo. Não. A missão de Jonas de vida era falar aquilo que Deus tinha colocado nos lábios dele. E Deus chama Jonas claramente e diz assim: eu quero que você vá para Nínive. E Nínive não era conhecida por ser um pessoal muito legal. Nínive era conhecida por ser uma cidade onde havia muitas pessoas sanguinárias, pessoas que faziam e praticavam, não tinham piedade, não tinham misericórdia, e era conhecido como um lugar horrível. Nós diríamos assim que era o vilão da novela mexicana. É interessante ver que o decorrer da nossa construção como ouvintes ou como espectadores de filmes, novelas, que a nossa cultura também nos forma, não nos amolda, nos forma. Mostra assim que antigamente o vilão era muito marcado, né? O vilão da novela mexicana, ele entrava na cena, a gente até sentia arrepio, o olhar dele era diferente, o jeito de andar dele era diferente, a imponência dele era diferente, e a gente ficava com uma raiva dele. O vilão de novela mexicana, ele não tinha uma vez que ele fazia o bem. Era sempre algo assim. Ele era mau e não se via bondade nele em nada, né? A Paola Bracho, todas aquelas situações. Aí passou uma moto. E hoje em dia não. Hoje em dia você assiste um filme, uma novela, você fica assim: será que esse aqui é o vilão? Não, ou será que esse é o mocinho? Ou pior, a gente fica se identificando com o vilão, falando: nossa, ele é ruim, mas ele também faz umas coisas boas, né? Então não é mais tão marcado. Mas aquela situação, para Jonas, Nínive era um vilão muito marcado. E às vezes a gente, como ser humano, a gente busca alguns vilões muito marcados. Sabe aquela pessoa da sua família que tudo você coloca a culpa nela? Que ela virou um vilão marcado? Ou aquele vizinho da rua? Ou aquela pessoa da igreja? Ou aquela pessoa no trabalho, na escola, que você diz assim: a culpa é sempre dele, ele nunca faz nada bom. Se chegar alguém no rodinho e falar assim: você nem sabe quem derrubou as torres gêmeas, aí você fala assim: eu tenho um palpite,
foi fulano. Porque você marcou ele de uma tal forma que você diz assim, esse é o vilão. E a gente tem essa necessidade, sabe por quê? Porque a gente tem mais necessidade, como ser humano caído, como natureza de Adão, de odiar do que de amar. Mais uma vez a gente vê aí, culturalmente, nesses portais de notícia, e uma notícia que eu achei assim até interessante, que tem uma participante do Big Brother, que ela tem um fã-clube lá, tinha um fã-clube, um certo número de seguidores no Instagram. Depois se viu que ela tem um número muito maior de rejeição. Um perfil criou lá rejeições e conseguiu um número muito maior. Então a gente vê que o ser humano ele tem mais capacidade de se unir no ódio do que se unir no amor. Então eu aposto que Jonas encontrava muito mais gente para falar mal de Nínive do que para dizer assim, alguém precisa ir lá e pregar para eles. Alguém precisa revelar o amor de Deus para eles. E aí Jonas teima, diz, não vou dar um jeito, vou dar e chega ali no porto, em vez de ir para um navio, Jonas vai para outro. E ali dentro daquele navio, Jonas falou assim, já que já tá tudo acabado mesmo, vamos fazer o quê? Dormir. Vai pro fundo do navio e vai dormir. E aí a tempestade começa. E os marinheiros, o capitão daquele barco, começa a se desfazer de suas coisas, começa a se desfazer da bagagem extra, da bagagem que não era extra, ficaram sem nada. E aí tiraram a sorte, dizendo assim, por que isso está acontecendo? E aí recai sobre Jonas. E aí Jonas diz assim, é por causa de mim. Eu devia ir para um canto e tô indo para outro, e desculpa, me perdoa aí, mas quer saber? Me joga no mar. E quantos assim falam assim, nossa, Jonas foi corajoso. Jonas foi um homem de verdade. Assumiu a culpa e falou assim, quer saber? Faz isso. E eu não vejo tanto dessa forma, porque às vezes a gente quer dar o ponto final, mas o ponto final quem dá é Deus. E às vezes a gente fala assim, então me mata logo. Quer saber? Me mata logo então. Se eu que sou culpado dessa situação, me mata logo. Se eu que sou culpada de ser o fracasso da família, me dá o divórcio logo. Me manda embora logo. Se eu que sou culpada, então eu saio logo dessa igreja. Eu que sou a culpada. A gente quer dar o fim. Mas não é a gente que dá o fim. O fim quem dá é Deus. E a gente quer dizer aonde que Deus tem que agir. E acho que Jonas pensou, me jogou no mar, acabou. Ficou 0-0. Acabou, Deus, eu não vou pregar para onde Deus quer que eu vá. Eu não faço a vontade de Deus, mas também morreu. E aí não se contava com a astúcia de Deus. Jonas não contava com a sabedoria de Deus. E Deus mandou um grande peixe engoli-lo. E aquilo que Jonas achava assim, que era o fim, Deus tinha ainda, sabe a versão estendida? Deus tinha para ele. E ali no ventre do grande peixe, Jonas clama, Jonas ora, Jonas reflete. E o peixe cospe ele na onde ele deveria ir. Provando mais uma vez que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Nem que a gente tente. Nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Então a primeira lição de tolice que a gente não pode fazer é achar que a gente pode dar um ponto final naquilo que Deus não está dando ponto final. Se Deus disse ainda não acabou, ainda não acabou. Às vezes é mais fácil falar assim, então me mata, do que falar assim, vamos tentar resolver. É mais fácil falar, me dá o divórcio, do que falar assim, vamos tentar reconstruir nossa família. É mais fácil falar, vai embora menino, que você tá me dando muito trabalho, do que falar assim, você é meu filho, Deus colocou você aqui, porque Ele tinha um plano. É mais fácil falar assim, eu vou sair dessa igreja, do que falar assim, eu preciso aprender a conviver, a ter comunhão com os meus irmãos. E Jonas, ele aprendeu isso. E quando ele chega na cidade de Nínive, ele faz uma das pregações mais difíceis, não para quem estava fazendo, mas para quem estava ouvindo, porque ele não estava com a mínima vontade de estar ali. Mas ele estava. E ali ele faz a pregação, sai de rua em rua gritando, vocês vão morrer, se vocês não se arrepender. Isso chega até os ouvidos do rei. E o rei se arrepende. E coloca mulheres, crianças, homens, gado, animais, todos para jejuar e se arrepender.
e declara que naquele dia ninguém iria comer ou beber, todos iriam cultuar a Deus, o Deus que Jonas estava pregando. E Deus perdoa. E Deus perdoa. É fácil aceitar o perdão de Deus quando é pra gente. Difícil é aceitar o perdão de Deus para quem a gente julga ser o nosso vilão. Quando a gente tá sempre assim, ai Deus, a gente chega na igreja e fala assim, pastor, ora por aquele meu patrão me persegue, aquele meu patrão olha, aquilo ali é o Satanás, aquilo ali é terrível, ora, vamos orar. Aí o pastor fala assim, não, vamos fazer uma campanha. Ou então é o meu filho, ou é o meu marido, ou é minha esposa, que ele é assim, ele é assado, e todo mundo ora, todo mundo junto em oração. Aquela minha vizinha, pastor, ora pra ela mudar, pastor. Ora pra aquela vizinha mudar, pastor. Misericórdia, pastor. 11 horas da noite, colocando funk. Não deixa ninguém dormir. Aquela brigaceira. Aí um dia, a vizinha aparece e liga 11 horas da noite uma música gospel, porque ela se converteu. E aí você fica assim, Deus, agora você perdoou. Agora esqueceu. Todos aqueles dias que fiquei sem dormir. Deus, agora meu marido, o senhor aceita meu marido. Depois de toda a raiva que ele fez eu passar. O meu patrão agora se converteu. Agora o senhor tá abençoando os negócios dele. Agora, então, o senhor tá com ele. E a gente se sente injustiçado. Quando Deus manda Jonas ir para Nínive, era mais para mostrar o que estava no coração de Jonas do que para mostrar os atos dos ninivitas. Porque os atos dos ninivitas eram muito claros, eram muito expostos à maldade que eles faziam. Mas a maldade que estava no coração de Jonas estava encoberta. Aquele ser superior. Eu sou cidadão de bem. Eu sou homem de Deus. Eu sou mais do que vocês. E é difícil, porque essa tolice está dentro de nós, quando a gente se julga superior. Quando a gente faz aquilo que Jesus descreve, que entra um publicano, que era alguém que era detestável no meio do povo judeu, e entra um fariseu no templo. O fariseu com seus olhos altivos, e o publicano nem a cabeça levantava. E o fariseu dizendo assim, na oração, obrigado, Senhor, porque eu não sou igual a esse daí. Obrigado, Deus, porque eu não sou assim. Porque eu não roubo as pessoas. Obrigado, Deus, porque eu não sou uma pessoa desse jeito. E quantas vezes nós fazemos isso? Obrigado, Deus, porque eu não sou igual a essa vizinha fofoqueira. Obrigado, Deus, porque eu não sou igual a esse meu parente que é mentiroso, ladrão. Nossa, obrigado, Deus, que meus filhos não é igual aos filhos da fulana. Obrigado, Deus. Parece até uma oração sincera, mas é a oração de um fariseu. E aquele publicano nem levantava a cabeça e dizia assim, eu não sou nem digno. E Jesus diz assim, qual oração foi aceita? E aí Jonas, continuando no nosso personagem de hoje, Jonas prega e vai para cima de um morro para assistir de camarote a cidade pegar fogo, literalmente. E quando olha, a cidade não pega fogo. Aí Jonas fala, não, peraí, vamos esperar mais um pouquinho. E nada de pegar fogo. Aí Jonas saca. O Senhor perdoou, né? E Jonas fica ali um tempo. Deus faz crescer perto dele uma boboreira, que era uma planta que cobria. Imagino que no alto de um morro não tinha muita sombra. E Jonas se encosta ali e fala, bonzinho esse lugar para assistir. De camarote tá até bonzinho. E num dia ela cresce e no outro dia ela morre. E Jonas fica tão revoltado com aquilo. Ele fica tão revoltado. Que aí vem nesse versículo 4, no capítulo 4, versículo 9, que ele diz, que Deus pergunta para ele, é razoável a sua ira? É coerente a sua ira? É razoável isso que você está sentindo? E Jonas, mais uma vez no seu drama, primeiro é me mate, então me mata. Agora é assim, é tão razoável que eu tenho vontade até de morrer. Mais uma vez Jonas mostra que nós precisamos aprender. E então Deus fala para ele assim, você não teve trabalho nenhum com essa planta. Numa noite ela cresceu, na outra noite ela pereceu. Não teria eu compaixão de uma cidade onde há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir
entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Deus termina o livro de Jonas com uma pergunta. E eu gostaria de terminar esse pequeno estudo, aprendendo com tolos. Sei que você tem muitas razões no seu coração. Tem muita gente que faz muita maldade, tem muita gente que pisa no nosso calo, tem muita gente que deixa a gente muito bravo, tem muita gente que deixa a gente no estresse. A diferença não é, quando a gente se é servo de Deus, a diferença não é que a gente não vai ter estresse, não vai ter raiva, não vai ter gente que faça mal pra gente. A diferença é o que a gente faz com essa raiva, o que a gente faz com esse estresse, o que a gente faz com esse nervoso, o que a gente faz com essa ira. E a pergunta que fica pra nós: é razoável a sua raiva? É razoável a sua ira? É razoável esse drama todo? É hora de respirar e pensar, porque Deus, ele tem chamado a gente para conversar, e ele tem feito perguntas que ficam ecoando no nosso coração, que ficam ecoando na nossa mente, e que a gente aprenda a respondê-las com humildade, dizer assim: Deus, não é razoável. Deus, eu não consigo parar de sentir essa raiva, eu não consigo parar de sentir esse ódio. Me ajuda. E é tão maravilhoso que nos evangelhos nos ensina que Jesus diz assim: eu irei para o Pai, mas eu deixarei com vocês o Consolador. O Consolador é aquele que traz paz ao nosso coração, é aquele que nos abraça e diz assim: eu te ajudo a superar. Um abraço a todos os meus irmãos e irmãs. Nos vemos domingo na igreja e sexta-feira, mais um dia da nossa série Aprendendo com os Todos.